E falávamos do inferno astral de Aécio Neves e parece que o inferno astral do Sérgio Aguiar e de sua trupe segue o mesmo caminho, segue o mesmo nível. Se não, vejamos. Tem a primeira situação, que é a situação da clonagem do WhatsApp da prefeita e os R$552 mil, ninguém sabe ainda o destino, até porque se esse dinheiro tivesse voltado para a prefeita teria mostrado o extrato desse dinheiro. Por que ela não mostra o extrato? Por que os vereadores da base de situação da prefeita Mônica Aguiar não permitiram que a mesma fosse convidada pela Câmara a prestar esclarecimentos no plenário sobre esse golpe? Essa é a primeira situação. Alguns vereadores da base de oposição entraram na justiça com relação a esse fato. Esse foi o primeiro. Aí vem o segundo. O deputado Sérgio Aguiar poderá ter o seu registro cassado. Isso não é brincadeira, gente. Isso não é politicagem. Isso não é opinião, não é desejo meu. Não é desejo, opinião dos seus adversários. É uma posição do Ministério Público Federal Eleitoral do Ceará com relação a esses questionamentos. Olha, como é que, num período eleitoral, o número de professores no município aumenta tanto, a quantidade de contratados aumenta vertiginosamente, como está na denúncia do Ministério Público? E aí, o que é que vão falar com relação a isso aí? Inventaram uma tal de cooperativa, alguma coisa assim, de bolsistas, para tentar disfarçar para a justiça a contratação desse pessoal com viés eleitoral. É nítido e é notório. O pessoal foi contratado no período aí da pré-campanha. E foram demitidos quando? Um mês após o resultado das eleições. É nítido e notório, não se deixa dúvidas alguma com relação à pessoa de Sérgio Aguiar, a sua forma de fazer política, que essas contratações tiveram viés político e deram sim o resultado que ele esperava, a votação que o mesmo esperava. E ainda para completar o inferno astral do deputado Sérgio Aguiar, o prefeito de Beberibe, seu aliado, entre aspas, bocas pequenas, dizem que quem manda na prefeitura lá é Sérgio Aguiar. Então, assim, o cara foi ter o afastamento pedido por 90 dias pela Câmara Municipal lá de Beberibe. Então, o inferno astral do deputado Sérgio Aguiar parece que não está muito legal, não. Parece que a Lua passou em Vênus e trouxe para o mesmo más notícias, e a justiça está aí. O que a gente sempre fala aqui, eu sempre tenho batido nessa tecla por várias e várias vezes, a justiça tarda, mas ela não falha. Uma hora vai acontecer. Não foi ontem, não foi antes de ontem, mas pode ser hoje, como pode ser amanhã. E é muito fácil para qualquer político que está enrolado até o eixo com situações relacionadas à política, transferir a culpa para os seus adversários. É óbvio e é nítido. E outra coisa, jamais que o deputado iria dizer que é verdade. Cabe a ele dizer que é mentira, ele vai negar, ele está certo. Agora, você já pensou, se o Ministério Público consegue deixar Sérgio Aguiar inelegível, com que cara? Com que cara vai ficar não só ele, mas o seu grupo? E se de quebra a prefeita for afastada? E se o Felipe Veras abrir o bico, falar a verdade e falar o que seu coração manda? Como é que fica a situação da prefeita Mônica Aguiar diante desse quadro que tende a piorar? E aí cabe aos vereadores, tanto os de situação como os de oposição, os de situação eu acho difícil, mas os de oposição, a estarem marcando colado, a estarem observando dia após dia essa situação, e cabe à justiça se fazer presente. E aí vem o questionamento: será que vamos esperar? Vai demorar? Como é que vai ser? Será que vai ser mais um ato, como é a questão do pessoal do concurso de 2012, que 5 ações na justiça, eles vêm aí enrolando, e o tempo vai passando. Já estamos chegando em 2019. Desrespeitaram as pessoas, desrespeitaram os munícipes, desrespeitaram a justiça, desrespeitaram o Ministério Público, desrespeitaram e sambaram na cara do Ministério Público, achando que nada daria. E aí a gente chama a atenção aqui do Ministério Público como um todo, em especial a pessoa do doutor Evânio, que é um homem sério, íntegro e honesto, a observar essas situações que estão sendo levantadas.
Porque isso são situações sérias e que vão determinar o futuro político da cidade de Camocim, da região. E detalhe, muda por completa a situação na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Até porque serão mais de 100 mil votos que serão descartados e aí vai mudar o coeficiente eleitoral. Então essa situação tem que ser levantada e tem que ser cobrada diuturnamente através dos vereadores do município de Camocim com relação à prefeita e com relação à justiça. O Ministério Público, que é uma das instituições mais respeitadas do nosso país e uma das poucas que ainda tem credibilidade para com as pessoas, se faça valer e se faça presente nesse momento. O que não se pode é pessoas serem usadas como animais. Porque isso foram usadas. No período eleitoral, as contratações foram feitas de maneira exacerbada, de uma maneira gigantesca. Por que se precisa desse povo? Por que não faz um concurso? Aí faz esse tipo de contratação, o pessoal que é concursado desde 2002, esperando pela boa vontade da gestora de Camocim, que é a esposa do deputado Sérgio Aguiar, que é a pessoa em questão levantada pelo MPF. E aí vão se permitir, vai esperar, vão ficar nesse disse, não disse, vai ficar para lá e para cá e nada se resolve. A justiça tem que se fazer presente. E a verdade tem que vir à tona. Agora, uma verdade, um fato que não se pode discutir. O município teve a sua folha de pagamento inchada. Foram várias as contratações. Se tem essa necessidade, eu repito, por que não fizeram um concurso? Ou mesmo, não aceitam aquele pessoal de 2012. É uma questão que tem que ser levantada com muito respeito e principalmente com muito cuidado. É o município que está em jogo, é dinheiro público que foi usado para eleger a figura de Sérgio Aguiar. Essa é a configuração pela qual o Ministério Público levantou a causa. É essa a situação que tem que vir à tona e que tem que ser destrinchada de cabo a rabo, de A a Z. O Ministério Público não pode se ausentar de forma maneira alguma e a justiça tem que se fazer presente. Dai a César o que é de César. E por falar em César, César Veras ontem foi eleito presidente da Câmara. Sabemos nós que ele não é aceito pelo próprio grupo. A gente sabe nas conversas do dia a dia. Mas votaram por quê? Por que ele foi eleito com ampla maioria? Principalmente o pessoal da situação, todos votaram no mesmo. Vai explicar. As urnas é quem vai explicar essa situação e o porquê. Agora, repito eu, todo poder sabe que existe a lei de responsabilidade fiscal e ela tem um teto a ser gasto com folha de pagamento e esse teto não pode, de forma maneira alguma, ser ultrapassado. Como a prefeitura já tem uma folha grande e inchada, o que é que se faz? Faz-se um convênio e usa o subterfúgio de bolsistas para mascarar e desvirtuar a real contratação desse pessoal, que era para quê? Para servir de cabo eleitoral. Até porque a grande maioria sabia que tinha que ir para os comícios. Tinha que ir bater palma. Tinha que estar balançando bandeira. A grande maioria sabe disso. Coloquem a mão na consciência de vocês. É a realidade. Agora, quando ela bate de frente com a gente, não é todo mundo que está preparado para a realidade. Agora esperamos que a justiça seja feita no menor espaço de tempo e que a verdade venha sempre à tona. E, repetimos, o dinheiro, cadê? Cadê o dinheiro que estava aqui? Onde ele está, prefeita Mônica? Mostra os extratos do estorno, como a senhora disse. E deputado Sérgio Aguiar. E aí? E agora, José?